Muito boa noite, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas em mais um boletim aqui Coronavírus do Diário do Grande ABC. É sempre um grande prazer estar dividindo mais um dia, mais um boletim com as principais notícias da Covid-19, tanto em cenário aqui das 7 cidades, quanto cenário estadual, nacional e também internacional, que a gente acaba trazendo aí alguma notícia relevante para vocês. Vocês que fazem esse boletim com a gente, nós já estamos na edição de número 88, né, rumo aí aos 90, então é tudo preparado para vocês, notícias atualizadas, notícias do dia, né, que nos chamaram mais atenção para trazer aqui para vocês. Então, se vocês gostam, se vocês estão com a gente aqui todos os dias, curtam esse vídeo, comentem, compartilhem, me deem boa noite, né? Me falem de onde que vocês estão, que cidade, que bairro. A gente está acompanhando aí do longo da semana, que essa semana eu que estou encarregada pelo boletim, semana que vem o Derek volta, mas a gente sempre vê pessoas não só do Grande ABC aqui com a gente, mas também da praia, do litoral, de Santos, Bertioga e também de outros estados. A gente também tem audiência de outros estados, isso é muito, muito bacana. Não só porque muitas pessoas de outros estados têm família, têm amigos aqui, então é bacana também que se interessem pelo nosso conteúdo. Vou ver quem que já está entrando aqui com a gente. A gente tem sempre 2 links que eu sempre falo para vocês, né? Que às vezes eu demoro um pouquinho aqui para falar com vocês no Facebook, que a gente tem 2 links. Um é o Facebook direto e o outro é uma sala de vídeo. Então, tem pessoas que chegam pela sala de vídeo também, então eu sempre espero aí alguém entrar para a gente dar uma boa noite geral e aí a gente continuar o boletim, esperar mais gente chegando, né? A gente entrou um pouquinho mais cedo hoje, mas é sempre entre 8, 9 horas que a gente tá por aqui. E aí vocês já começam nos dando uma boa noite, que é sempre bacana a gente conversar, ou até mesmo muitas pessoas que começam a debater. Beatriz Amproni, boa noite, já estão entrando, isso é muito bacana. Deixa eu ver quem mais que está entrando aqui. A gente vai falando devagarzinho, qualquer coisa a gente volta e repete alguma informação, mas a gente tá entrando aqui. A Adriana Perucci, boa noite. A Francisca Nobre. A Francisca Nobre nos acompanhou a semana inteira. Se não foi a semana inteira, foi bastante dias, né, Francisca? Você que é de São Bernardo, você que está sempre aqui com a gente, sempre me mandando um seja bem-vinda. Everton Santos, São Bernardo também. A Adriana, que eu falei boa noite, é de Santo André. E vamos iniciar aqui o nosso boletim. Deixa eu ver se na sala de vídeo já entrou alguém. Acho que ainda não, mas vamos continuando aqui de qualquer forma o nosso boletim. Tem bastante coisa, né, atualizada para a gente falar aqui com vocês. Trouxemos, inclusive, como a primeira notícia aqui do nosso boletim hoje, a manchete do nosso jornal impresso de hoje, que foi produzida aí pela repórter Aline Mello, onde Mauá realiza apenas 3 testes a cada 1.000 habitantes. De acordo com os dados compilados pelo Tribunal de Contas do Estado e enviados pelas prefeituras, né, Mauá é o município do Grande ABC que realizou, até junho, né, até mês passado, o menor número de testes para a Covid-19, considerando a taxa de exames por 1.000 habitantes. Então, foram 1.554 pessoas testadas, o que representa apenas 3,29 aferições para cada grupo. São Caetano é a cidade com maior número absoluto e maior taxa entre as 7 cidades. Fez 37.628 testes. Então, a taxa aí de 233 exames por 1.000 habitantes. Diadema tem a segunda pior taxa da região. Até junho, testou 7.354 pessoas, com taxa de 17,35. Aí que a gente teve essa taxa que a Aline Mello conseguiu tirar esses dados, né, do TCE, do Tribunal de Contas do Estado. E diante disso, a gente conversou com especialistas para essa matéria, onde eles apontaram principalmente que a testagem da população é a ferramenta técnica mais apropriada para determinar políticas de prevenção de disseminação da doença.
Ou seja, é por ela que a gente vai conseguir aí medir qual que é o tamanho do problema, né? Quantas pessoas que testaram, que estão testando positivo e que ainda não sabe, né? Ou é assintomática, então por isso não demonstra aí os sintomas da Covid, não procura um hospital e aí não tem como medir isso, né? E além disso, sobre a análise de especialistas, um dos médicos também pontuou que com relação ao Plano São Paulo, que avalia periodicamente os dados das cidades para a reabertura gradual das atividades, bons resultados de uma cidade podem compensar números ruins de outras, né? Uma vez que o grande ABC é avaliado de uma maneira unificada. Então a gente já tem aí o consórcio intermunicipal que também está à frente disso. Então, na verdade, eles olham o grande ABC como um todo. Então, no caso, não tem como, né? Por exemplo, Santo André está na fase 3 e São Bernardo, que é do lado, está na fase 2. Então, eles olham praticamente como um todo. Então, é isso que os especialistas pontuaram. Tem mais análises também sobre isso na matéria completa. Está lá na editoria de 7 cidades do nosso site, dgabc.com. Então, é só acessar lá que vai ter a matéria completa com mais análises de especialistas. Deixa eu ver se já tem mais gente entrando aqui. Aqui, ó. Bene Garcia. Boa noite, eu moro em São João da Boa Vista, São Paulo, mas estou sempre aí em Santo André. Meu filho mora aqui, aí em Santo André. Então, uma boa noite para você, Bene. Márcia Borges, boa noite, São Bernardo. São Bernardo tem sempre bastante gente que acompanha aqui, é bem bacana. Deixa eu ver se está aqui alguém na sala de vídeo entrando também, que aí a gente já continua com o nosso boletim. Ontem a gente estava falando aqui, inclusive, no finalzinho do boletim, Corinthians e Palmeiras, acabou dando Corinthians, né? E a gente acabou falando aí no final, que teve algumas pessoas até que mandaram aqui nos nossos comentários, mas vamos ver aqui. Então vamos continuar com o nosso boletim. Outra matéria de hoje também, que saiu no jornal da repórter Bia Moço, aponta que especialistas veem aí um certo preconceito com a vacina produzida na China. Não por eles, mas por munícipes, no caso, moradores, né? Os avanços no estudo da vacina chinesa contra a Covid-19 no Brasil estão dividindo opiniões, já que além da esperança de cura, que eu acho que é por parte de todos nós, parte da população está tomada por incertezas, porque a dose foi desenvolvida exatamente no país onde a doença teve início. No entanto, especialistas apontam que este preconceito acontece, sobretudo, pela falta de informação, já que cerca de 70% dos remédios genéricos consumidos pelos brasileiros são fabricados na Índia, mas com matérias-primas compradas na China. Conforme um levantamento junto ao Instituto Butantan, que está à frente aí do estudo das vacinas aqui em São Paulo, a Secretaria de Saúde do Estado e a Sociedade Brasileira de Imunização, a Grande São Paulo e a região metropolitana, que a região inclui aqui o Grande ABC, não dispõem de vacinas chinesas, tanto na rede pública como na rede privada. Porém, a China, onde os estudos da imunização foram desenvolvidos até então, não era motivo de discussão, conforme avalia o infectologista e professor da Faculdade de Medicina do ABC, Munir Akar, que a gente conversou para essa matéria. O especialista destacou, embora o estudo do Coronavac, que é a vacina desenvolvida pelo laboratório Sinovac Biotech, e que começou a ser testada na terça-feira em São Paulo, e vai ser testada semana que vem aqui na USCS, que é um dos centros de estudos, seja chinês, as doses serão fabricadas no Brasil, pelo Instituto Butantan, como eu falei, na capital. Então, abre aspas. Estamos fazendo os testes com as vacinas que vieram da China, mas a partir do momento em que houver a comprovação de eficácia, haverá transferência de tecnologia. Então, a vacina será produzida a partir daí, mas será uma dose nacional, feita aqui no nosso país, fecha aspas. Então, é o que a Bia, a repórter, apontou aí de uma forma que ainda estava dividindo opinião. Será que é eficácia? Até porque, no caso, teoricamente, a doença veio da China, né? Então, a dose da vacina também veio da China, então por isso que está dividindo um pouco de opiniões. Mas aí os especialistas que nós procuramos para essa matéria tirou as nossas devidas dúvidas,
A matéria completa está lá no site, vocês conseguem acessar também, está compartilhado aqui no Facebook. Então, se vocês tiverem mais dúvidas sobre isso, a nossa matéria está tirando todas as dúvidas que eventualmente a gente teria sobre isso, que é bacana a gente sempre dar uma lida e dar uma atualizada também, né? Para saber qual que é a opinião de vocês sobre isso. Apesar que tá todo mundo, assim, pelo que a gente falou durante essa semana das vacinas, esse cenário das vacinas, tava todo mundo bem confiante, né? Comentando aqui no nosso boletim, tava todo mundo com a expectativa bem alta referente a isso. E caso dê tudo certo, começo do ano que vem, elas começam a ser produzidas aí em grande massa, que é o que todo mundo espera, né? Todo mundo quer isso. E vamos aqui voltar aqui para o Facebook rapidinho, para ver se não tem nenhuma dúvida, que aí sempre aparece alguém com alguma dúvida, a gente já tira. Caso se eu não souber, aí eu anoto a dúvida e trago depois. Não tem, com a gente não tem essa não. A gente, né, vai fazendo o boletim aos poucos, é claro, para vocês. Se eu não tiver de bate pronto aqui, a gente procura e traz depois. Mas eu acho que por enquanto quem está assistindo com a gente já estava com a gente. Então a gente vai continuar aqui. Nossa, deixa eu ver aqui a sala de vídeo. Tem bastante gente que vem por lá, mas eu acho que tá tudo tranquilo hoje, sem dúvidas. O Everton Santos, confiante que seja eficaz. Acho que o Everton também é nosso super fã aqui da página do Diário do Grande ABC. Obrigada, Everton, por estar aqui todos os dias com a gente. E nós também estamos confiantes. Estamos esperando que isso seja bem eficaz diante do cenário que a gente está vivendo, né? Vamos continuar aqui com o nosso boletim, trazendo um pouquinho agora de economia, uma reportagem da Tauana Marim, onde São Caetano busca crédito bancário para empresariado. Diante das dificuldades econômicas apresentadas pelos MEIs, microempreendedores individuais, micro e pequenos empresários, devido à pandemia e do novo coronavírus, a Prefeitura de São Caetano resolveu se articular com bancos em busca de alternativas de crédito para salvar os negócios da cidade. Ontem, inclusive, o prefeito José Arico Júnior se reuniu virtualmente com o superintendente do setor público do Banco do Brasil em São Paulo, Elias Almeida. A prefeitura informou aos bancos que dispõe de legislação que autoriza a apoiar as instituições financeiras, seja por meio de garantia ou de subsídio, no oferecimento de linhas de crédito aos empresários da cidade. Para pleitear o crédito, é preciso estar sediado em São Caetano, ou seja, ter, né, aí um serviço na cidade, cumprir pré-requisitos como condição creditícia, não estar inadimplente com bancos, ser bom pagador e regularidade cadastral, estar formalizado. Então aí é mais uma medida que São Caetano adotou, né, a cidade de São Caetano adotou diante da crise, que vem aí trazendo reflexos, digamos que a maioria é negativo, né, não tem como, principalmente para empresários, comerciantes, que a gente vem falando também. Ontem a gente falou, inclusive, sobre as faxineiras, as empregadas domésticas, que também estavam com esse problema, estão com esse problema, que as pessoas estão todas em casa, então acabaram dispensando, né, essas profissionais. E agora São Caetano divulgou essa medida que a gente vai acompanhar também para ver como é que é o desenrolar dela. E vamos atualizando vocês durante a semana. Deixa eu ver se agora eu vou para os casos da cidade. Ontem ainda tinha até um leitor nosso que ele pediu para a gente fazer meio que uma simulação do dia anterior para hoje. Então eu trouxe essa simulação, a gente vai conseguir fazer cidade por cidade para vocês conseguirem acompanhar aqui com a gente. Acho que é bom a gente saber, né, certinho como é que estava ontem em diferença para hoje. Teve muita diferença, não teve? Então vamos começar a fazer os casos aqui. Casos confirmados no Brasil. Casos confirmados 2.287.475, ou seja, mais 67.860 casos adicionais em relação a ontem.
Mortes em relação a nível Brasil, 84.082, mais, então foi adicionado, né? Mais 1.284 mortes em relação a ontem. E recuperados 1.532.138 pessoas que tiveram altas médicas. Agora vamos nível São Paulo. Confirmados 452.007 casos confirmados da Covid-19 aí no estado de São Paulo. Então, de ontem para hoje, teve mais 12.561 casos. Mortes, 20.894 mortes no estado de São Paulo. De ontem para hoje, mais 362 mortes. E recuperados, a nível estadual, 302.176 pessoas que tiveram altas médicas. Agora vamos em relação à nossa região. Aqui vamos ver se mais alguém entrou para conferir esse finalzinho aqui dos casos, mas se precisar eu volto, não tem problema nenhum. Vamos ver aqui, deixa eu ver aqui como é que tá essa nossa sala de vídeo, porque aí a gente já segue com a região e eu trouxe também por cidade, né? A gente sempre fala um pouquinho, a gente fala em cenário região, porque para a gente não ficar falando, para não ficar muito extenso. Mas eu vou falar porque a gente está com um tempinho aí, eu não tô falando muito hoje, então aí eu vou falando devagarzinho aqui para vocês e a gente vai acompanhando. E se tiver mais alguma dúvida, como eu falei, a gente volta sem problema nenhum. Então vamos agora, casos da Covid-19 em cenário das 7 cidades do Grande ABC. Confirmados, temos 35.847 casos confirmados. De ontem para hoje, mais 588 casos nas 7 cidades. Mortes, 1.618. De ontem para hoje, mais 30 mortes. E recuperados, 18.669 altas médicas que as 7 cidades deu aí de ontem para hoje, não, desculpa, recuperados desde o início. Santo André, vamos lá. Santo André, temos 10.231 casos confirmados, mais 158 de ontem para hoje. Mortes, 359, né, mais 5. Só para tirar essa dúvida, se eu falo 359 mortes, já é contando com 5 de ontem para hoje, tá? Eu só falo o mais 5, justamente para vocês saberem a proporção de ontem para hoje, tá? E curados, né, recuperados aí, 6.419 em Santo André. Agora vamos em São Bernardo que continua aí com maior número de casos confirmados na região. São Bernardo tem 15.627 casos confirmados, de ontem para hoje 217, mortes 564, mais 15 de ontem para hoje, e recuperados 4.217. São Caetano, 2.433, mais 37 de ontem para hoje, mortes 120, mais 3, né, de ontem para hoje, e altas médicas 2.072. Diadema, 5.037 casos confirmados da Covid-19 em Diadema, e segundo o novo boletim epidemiológico da cidade, tivemos mais 111 casos confirmados. 324 mortes, mais 3 em relação a ontem, e altas médicas 4.170. Mauá, 1.609, mais 35 casos confirmados, atualizados agora pela prefeitura, 183 mortes, mais 3 em relação de ontem para hoje, e 1.265 altas médicas. Ribeirão Pires, 637 casos confirmados, mais 13, onde a prefeitura nos confirmou agora. 50 mortes, mais uma contabilizada, e 358 altas médicas. Rio Grande da Serra, 273 casos confirmados, mais 17
em relação a ontem. 15 mortes, a cidade continua com 15 mortes, não teve nenhuma morte hoje, né, de ontem para hoje, e 168 altas médicas. Então, é isso. Se vocês perderam aí algum dado e quiser que eu confirme novamente, a gente confirma. Já estamos indo aí para o finalzinho, temos mais algumas notinhas rápidas que é importante a gente falar aqui para vocês, mas de uma maneira geral, a gente tá num tempinho bom. Eu acho que eu tô me controlando um pouquinho hoje, não tô falando muito, que ontem eu acho que eu falei um pouquinho a mais, né? Mas a gente, tudo bem, eu vou me controlando hoje, eu prometo que não vou me estender muito hoje, mas deixa eu ver se não entrou mais ninguém aqui no Facebook perguntando nenhum dado e aí a gente continua. Acho que não, acho que tá todo mundo só assistindo mesmo, que já é fundamental pra gente. Que curtirem, que comentem, compartilhem, mas vamos seguindo aqui com o nosso boletim. Voltando até um pouquinho aí no caso do desembargador, né, que desrespeitou aí o GCM em Santos, nós publicamos uma nota agora à tarde, onde o desembargador, ele se arrependeu e pediu desculpas ao profissional na tarde desta quinta-feira. O desembargador Eduardo Almeida Prado Rocha de Siqueira, do Tribunal de Justiça de São Paulo, se diz arrependido e pede desculpas pelo episódio em que chamou o GCM de analfabeto. O GCM é o Cícero Hilário, de 36 anos. Além de ter rasgado e jogado no chão uma multa pelo desrespeito ao uso obrigatório de máscara na Praia de Santos no último sábado, dia 18 ali de julho. Então, para quem, eu não sei se vocês chegaram a ver, mas o vídeo viralizou bastante nas redes sociais. Nós falamos, inclusive, essa semana que teve um presidente da comissão aqui da OAB de Santo André que mostrou apoio, né, pelo desembargador, acabou sendo destituído do cargo por conta disso, e a gente comentou bastante sobre esse episódio, mas quem não assistiu o vídeo, o GCM aborda o desembargador, né, comenta que ele está na praia sem máscara, que isso não pode, isso é um decreto, e aplica uma multa contra o desembargador ele rasga a multa, joga a multa no chão e ainda chama o GCM de analfabeto. Então aí, depois de toda essa repercussão, por meio de nota, o desembargador afirmou, abre aspas, eu me exaltei desmedidamente com o guarda municipal Cícero Hilário, razão pela qual venho a público lhe pedir desculpas. Fecha aspas. Siqueira disse que sua atitude teve como pano de fundo uma profunda indignação com uma série de confusões normativas que têm surgido aí durante a pandemia. Então, abre aspas novamente, nada disso, porém, justifica os excessos ocorridos, dos quais me arrependo. Fecha aspas, escreveu o magistrado em nota que ele soltou aí na tarde desta quinta-feira. Então, depois, se vocês não conseguirem encontrar o vídeo, tá? Tem bastante lugar que vocês vão conseguir encontrar facilmente, mas foi um episódio que a gente comentou bastante aqui no nosso boletim e que agora ele se desculpou, né? Ele já tinha soltado uma nota antes, dizendo que ele estava, na verdade, ele soltou uma nota contando o ocorrido, mas ainda ele estava, digamos que, certo daquilo que ele estava fazendo, e agora ele se retratou depois desse episódio, né? Então, vamos agora falar aqui um pouquinho. Água Santa e Mirassol, que aconteceu hoje no estádio do Inamar, em Diadema, ficou no 0-0. O resultado coloca, inclusive, o Netuno provisoriamente na zona de classificação, mas ainda sob risco de rebaixamento. O Água Santa tentou, de todas as formas, superar aí o Mirassol no estádio do Inamar pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. Porém, com direito à bola tirada quase em cima da linha do último lance, o time do interior segurou o empate por 0-0, que levou o Netuno aos 11 pontos na vice-liderança do Grupo A. Então, essa foi as últimas notícias do esporte aqui na região.
que tá começando aí devagarzinho. Como é que a gente fala? Igual que a gente falou, Corinthians e Palmeiras foi ontem, foi inclusive pelo Corinthians, né? E agora o Água Santa com o Mirassol. Então, as atualizações aí, principalmente do esporte, a gente vai sempre dar também aqui no final do boletim. Tem bastante gente que pergunta, bastante gente que gosta dessas atualizações. E já chegando no finalzinho aqui do nosso boletim, para não se estender muito, Cine Shopping Drive-In será realizado amanhã em São Bernardo. A saudade de assistir aí os filmes em telonas tem levado muita gente a se adaptar a uma prática do passeio drive-in, né? Que é aquela que você vai no carro e assiste o filme dentro do carro. E amanhã o São Bernardo Plaza Shopping, que fica ali na Avenida Rotary, na altura do número 624, recebe o formato de entretenimento retrô. Serão apresentados 20 filmes em 40 sessões. Então amanhã será apresentado às 20 horas o filme Entre Facas e Segredos e às 23, Bruxa de Blair. Amanhã, às 18 horas, o infantil Turma da Mônica, Laços, que é o novo, né? E às 20h30, o ganhador do Oscar, Parasita. E às 23, John Wick. Mais informações vocês conseguem acessar aí pelo www.cineshoppingdrivein.com. Bom, no caso, vocês chegam com o carro, né, para assistir o filme. O áudio ele é transmitido por uma estação de rádio FM de dentro do veículo, então vocês conseguem escutar aí de dentro do veículo mesmo. O cardápio oferece ainda pipoca, refrigerante, água e produtos de bomboniere para compra online. O público assiste à exibição de filmes de dentro do seu veículo, como eu falei, estacionados no local demarcado, respeitando, é claro, o isolamento social e todos os protocolos de proteção e saúde. As apresentações serão de sexta-feira às 20h23, de terça a quinta às 20 horas, sábado 18, 20h30 e 23 e domingo 18 e 20h30. O preço do ingresso por veículo é R$ 80. E como eu falei, pode ser comprado no site ingresso.com. Então aí é uma programação para o fim de semana, com cuidado, é claro, com restrições, é claro, que ainda muita coisa não voltou ao normal, entre aspas, ainda a gente tem que ter cautela aí com muitas coisas. No finalzinho, Clebson, Avelino, boa noite. Márcio do Rio, boa noite. É isso, gente. A gente já tá no finalzinho, mas lembrando que esse boletim fica aqui disponível no Facebook e também no nosso site. Então, para principalmente os casos da Covid que a gente traz atualizado de última hora aí pelas prefeituras que a gente traz para vocês. Então, só voltar um pouquinho aqui, vai ficar gravado, não tem problema, aí vocês conseguem, né, saber certinho os dados da região do ABC. Eu vou ficando por aqui nesta quinta-feira, amanhã retornamos, sextou mais uma vez, essa semana passou voando, passou muito rápido, e mais uma vez eu agradeço, é claro, a companhia de vocês, é sempre muito bom compartilhar isso com vocês. Então eu vou ficando por aqui, muito obrigada pela companhia, e a gente se vê amanhã no mesmo horário aí, entre 20 e 21 horas a gente aparece aqui, tá bom? Muito obrigada, bom descanso para todos vocês, uma boa noite e até amanhã.